Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui com mais um DP Channel, mais um giro. Hoje para falar bastante sobre esse Massa Bruta, o Red Bull Bragantino, que anunciou algumas contratações, né? E falaremos sobre elas, se era realmente, né, o que a torcida esperava, o que nós esperávamos também. Mas antes de tudo, vamos começar a falar de bola rolando, né? Bragantino e Atlético Goianiense e Bragantino e São Paulo. Bragantino e Atlético Goianiense já foi. O Atlético depois já jogou também, jogou contra o Nacional do Uruguai, deu uma surra no time do Luis Soares. E Rodrigo, o Braga também acabou não conseguindo jogar muito, né, contra o Atlético Goianiense. O que você achou da partida? O Bragantino não teve muita sorte, né? Pegou o Atlético Goianiense na melhor semana do ano, acho que deles, né? Batendo duas vezes no time do Soares, fez um 3-0. Assim, o Bragantino que jogou com o Nacional e sofreu, né? Apesar de ganhar em Bragança, tomou 3-0 lá. O Atlético fez 3-0 neles aqui, né? Então, acho que eles estão num momento muito bom. O jogo contra o Atlético, o Bragantino conseguiu equilibrar até no fim de semana. O Atlético não jogou com o time inteiro reserva, acho que é bom frisar isso aí. Tinha jogadores titulares jogando aquela partida e eles foram até importantes, tanto que os gols foram deles, né? E o Dudu também jogou bem ali pela direita, então acho que tem que lembrar disso, né? Não foi só um time inteiro reserva. Acho que o Bragantino conseguiu equilibrar o jogo, até teve mais posse e tudo. Mas nas áreas o Bragantino foi mal, na hora de defender a própria área. Deixou muito espaço no lance do primeiro gol. No segundo, a marcação por zona ali não funcionou. A bola acabou sobrando livre para sair o gol do Atlético. E no ataque, o Bragantino não conseguiu ser tão efetivo lá na frente, não conseguiu ser tão perigoso. No final, até foi um pouco melhor quando o Luan Cândido passou a ser mais um centroavante ali dentro da área. A bola acabou sobrando e ele acabou fazendo um gol. Foi uma partida que não dá para dizer que o Bragantino tenha ido muito mal, mas que poderia ter ido melhor, poderia ter tido mais atenção na defesa, poderia ter definido melhor. Agora tem o jogo contra o São Paulo, tem tudo para ser um jogo complicado. O São Paulo está num momento oscilante, né? O São Paulo faz bons e maus jogos em sequência, né? Vem de uma classificação na Sul-Americana nos pênaltis, mas eu acho que tem tudo para ser um jogo em que o Bragantino tem que aproveitar a vantagem que ele tem tido contra o São Paulo, né? O Bragantino tem ido muito bem contra o São Paulo nos últimos tempos, tem vencido, inclusive no Morumbi algumas vezes, e no domingo pode se aproveitar disso. Acho que o Johan agora vai estar mais inteiro para poder jogar mais tempo do jogo. Tem um outro jogador que também talvez esteja mais inteiro para poder jogar. Então acho que tem tudo para ser um jogo bem interessante de um São Paulo que ainda procura se firmar, mas que em casa o São Paulo costuma ser um pouco melhor. Bragantino, fora de casa, um dos piores times do campeonato, precisa marcar ponto fora também. É verdade, né? O Luan Cândido acabou marcando mais um gol, né, contra o Atlético Goianiense. E, rapaz, eu acho que nessa dificuldade aí quanto ao centroavante titular, não seria uma boa colocar o Ramon de lateral esquerdo titular e o Luan Cândido lá no ataque, não, Rodrigo? Porque o homem faz gol, hein? É bom na bola aérea, finaliza muito bem também. Ele tem várias qualidades para um atacante, né? Ele sabe se posicionar, ele consegue ir muito bem no jogo aéreo, chuta bem, né, de fora da área, tem muita força. Então, um cara que ele, se eu não me engano, ele só está atrás do Gustavo Gomes entre os defensores do campeonato em relação a gols, né? Ele tem 5 gols, acho que nenhum outro defensor no campeonato, fora o Gustavo Gomes do Palmeiras, tem mais do que ele. Cara que tem sido muito importante nesse sentido. O Bragantino que tem ele como artilheiro do time no campeonato, junto com o Alejandro. Então, já que o Bragantino não tem, quem sabe, né? Não seria uma boa. Claro que o Varbieri não vai fazer isso, mas em algum momento mais importante, algum momento mais de precisar pressionar no final de jogo, ele é uma boa presença na área. Acho que ele vai fazer isso mais vezes. Colocar o Ramon e trazer o Luan Cândido para ser mais um cara para aparecer dentro da área. Sim, interessante demais. E falando sobre o jogo contra o São Paulo já, né? Você falou bem, o Bragantino tem tido um retrospecto da hora contra o São Paulo, tem jogado muito bem. E o Arthur é um cara que gosta, né, de jogar contra o São Paulo, vários golaços aí recentes contra o São Paulo, em momentos diferentes, né, em momentos distintos. Ele acabou marcando também naquela última vitória com aquele gol do Gabriel Novaes e tudo mais. Que você acha que vai acontecer nessa partida, Rodrigo? Acha que o Arthur pode voltar a jogar bem ou só porque é um time que ele costuma marcar gol contra o São Paulo, né? Não gol contra, no caso. Mas você acha que pode ser uma boa aí pro Arthur ou isso não tem nada a ver? Normalmente não deveria ter, né, se a gente pensar na lógica, mas às vezes a lógica não segue tanto isso, né? Então, o Arthur, esse gol que você está falando daquele jogo, ele rouba a bola do Miranda ali na defesa,
Então, uma questão que talvez seja importante seja essa questão de pressão na saída de bola do São Paulo. Acho que ali o Bragantino pode ganhar alguma coisa, e normalmente é ali que o São Paulo sofre contra o Bragantino, lá desde os tempos do Diniz. É ali naquele espaço ali que o Bragantino consegue levar vantagem. Acho que hoje o time nem está no melhor momento de todos na questão de pressão na saída de bola. Acho que já fez isso melhor antes, mas acho que ali pode ser um caminho. E o Arthur tendo espaço, tendo a confiança que ele tem nesses jogos, tem tudo para ser importante fazer um outro gol. Eu acho que a torcida às vezes critica um pouco o Arthur, mas eu acho que o campeonato do Arthur é bom. Ele tem vários números interessantes, talvez não tenha muitos gols, mas em entrega no time e passes para finalização, assistências, ele tem sido muito importante, mais do que algumas pessoas às vezes têm criticado ele. Eu acho que tem sido bem interessante. Os números eles se refletem totalmente em campo, porque o Arthur, você acabou falando e eu lembrei aqui que na semana passada eu estava dando uma olhada e ele é o atacante com maior nota no SofaScore do Campeonato Brasileiro, né? O Léo Ortiz é o zagueiro com maior nota, o Lucas Evangelista está entre os 5 meio-campistas e o Natan é o jogador sub-23 com a melhor nota também da competição. Esses jogadores realmente estão se destacando ou os números eles não condizem muito com o que acontece dentro de campo? Eu acho que tem duas coisas, né? Acho que os jogadores, eles estão indo bem, mas tem um pouco do tipo de métrica que eles usam, né? Porque no, no SofaScore, se você acerta muito o que você faz, você marca bastante ponto, por exemplo. Se você tem bastante acerto de passe, se você tem bastante roubada de bola, se você tem bastante acerto de dribles, e são coisas que esses jogadores têm, alguns mais, outros menos, isso dá bastante pontuação para você. Às vezes, no jogo, dentro da partida, isso não vai gerar necessariamente um gol, uma assistência para gol, uma jogada que vai sair um gol. Mas é um número que vai fazer a sua pontuação subir. Então, às vezes, em alguns jogos, isso pode indicar alguma coisa. Não vou dizer que vai mentir, mas indica talvez que o jogador tenha ido bem, mesmo que ele não tenha sido tão importante assim para a vitória ou para sair uma jogada de gol, alguma coisa assim do tipo. Às vezes o jogador participa de dois, três lances do jogo só que são lances importantes, ele acaba participando de gols e assistências. No caso do Bragantino, esses jogadores eles têm bastante números bons, então eles acabam somando mais pontos. Eu acho que eles estão jogando bem, sim. Talvez os números às vezes apareçam que eles estão fazendo mais ainda do que estariam, mas eu acho que tem a ver com isso. Tá certo, tá certo. Bom, vamos dando sequência aqui então. E sobre o jogo contra o São Paulo em si, a gente falou um pouco sobre essa expectativa individual, mas no geral, você acha que o Bragantino tem condições de sair com a vitória do Morumbi ou o São Paulo é favorito por estar jogando em casa, vem de uma classificação aí para a semifinal da Copa Sul-Americana, mas não sei se vai atuar também com o time titular, completamente titular, né, o time do Rogério Ceni, por conta da sequência. Mas você acha que o Bragantino tem condições de sair com uma vitória domingo lá do Morumbi? Eu acho que tem sim. O São Paulo joga na quinta com o América Mineiro, né? Fora lá. Tudo bem que fora, no caso, é perto, né? Belo Horizonte, mas então tem um tempinho até a quinta. Se talvez fosse, sei lá, terça ou quarto jogo, talvez o. Se fosse terça, o jogo não ia ser no domingo, né? Mas se fosse na quarta, acho que talvez ele poupasse mais jogadores. E acho que no caso ele vai usar um ou outro, assim. Mas o São Paulo, apesar de ter um aproveitamento melhor em casa, não é tão bom assim, né? Se você lembrar, o São Paulo até ganhou do América, mas sofrendo um pouco, perdeu do Atlético Paranaense alguns jogos, ganhou do Ceará em casa, mas assim, não tem uma sequência tão boa assim em casa, porque empatou com o Goiás, daí tem empate com o Fluminense. Na verdade, o São Paulo empata muito, né? Então talvez esse seja um placar bom para você apostar nesse jogo do Bragantino com o São Paulo, mas acho que o Bragantino tem chance sim de ganhar e tem que tentar aproveitar um ou outro oscilação que o São Paulo dê dentro do jogo, que é algo que o São Paulo tem feito bastante para tentar sair com a vitória. Bom, e o time do Bragantino para essa partida, né? Nós estamos gravando aqui na sexta-feira, ainda tem um último treinamento marcado para esse sábado, depende do dia que você estiver acompanhando realmente o vídeo. Mas hoje, um provável time do Bragantino para a partida tem o Cleiton no gol, o Aderlan pela direita, a zaga que não vai ter o Léo Ortiz para essa partida, provavelmente, né? Ele vai jogar com. Na verdade, não vai ter o Natan, né? Para a partida, ele deve ir com o Léo Ortiz e o Kevin Lomônaco. Aí o Léo Ortiz faria a esquerda, né? O Kevin ali na direita. Isso porque sem o Renan, ele acaba não tendo um outro canhoto ali, já que o DG contratado
também é destro. Aí na esquerda o Luan Cândido, no meio campo com o Raul, Evangelista e talvez o Johan Bolt, né, a equipe titular, e o Prachetes começa no banco de reservas. Aí pela direita o Arthur, pela esquerda o Elinho e o centroavante é uma grande incógnita, mas pode ser que ele continue aí com o Hurtado. O Eric Popó, até então ele não saiu no bid, tem chance de sair no bid ainda nesta sexta-feira, mas fez apenas um treinamento com um grupo, então não sei se vai ser utilizado já de cara. Provavelmente não, provavelmente não. Então, fica entre o Hurtado e o Gabriel Novaes. É isso. Vamos dando sequência e vamos falar agora do DG, né? Falei rapidamente aqui sobre ele, também sobre o Eric Popó, dois jogadores que foram aí, Rodrigo, oficializados pelo clube, como prevíamos aqui, de acordo com as notícias que já haviam saído. O que você acha dessas duas contratações? São oportunidades? Chegam para somar? Ou fazem parte desse projeto de desenvolvimento aí do clube? A gente falou bastante até disso no último, nos últimos dois, aí um pouco de cada um, eu falei mais ou menos a característica deles. Acho que os dois chegam numa situação parecida, eles não chegam para, entre aspas, jogar e virarem titulares de cara, não que eles não possam ser, porque eles têm potencial para isso e são até mais jovens do que alguns jovens do Bragantino, mas eles não chegam para ser titulares, né? O DG há pouco tempo virou profissional, está jogando há pouco tempo na ponte ali como no time principal, tá indo bem, mas há pouco tempo. Ele joga mais pelo lado direito, é destro, tem boas características e que combinam com outros zagueiros que o Bragantino tem, mas ele ainda é muito jovem, né? 18 anos, é um cara que está começando a carreira, está começando no profissional, então ainda tem muita coisa para ele aprender e se aproveitar. E é por isso que ele vem para o Bragantino, para tentar aproveitar esse momento de evolução e ser aproveitado lá na frente pelo Bragantino, que não pagou muito caro por ele, não. No caso do Eric Popó, né? Eu falei mais dele na semana passada, também é um jogador interessante, mais ou menos as mesmas características de contratação. Ele é um jogador que é muito interessante, ele tem um faro de gol muito bom, ele participa bem da jogada na frente, tem velocidade, tem força física, consegue driblar bem, apesar de ser um jogador mais alto. Ele consegue ter um drible frente a frente com o zagueiro para ganhar e conseguir finalizar. Então, é um jogador bem interessante, que também tem bola aérea e que tem tudo para evoluir bem. Eu acho que o Gabriel Novaes é um atacante de um estilo diferente, o Alejandro e o Ítalo é diferente. Acho que ele é mais parecido com o Hurtado, só que ele é melhor na qualidade com a bola. Eu acho que ele tem mais habilidade com a bola, apesar de ele ter algumas características do Hurtado também. O Hurtado a gente vê muito mais um jogador só de físico e de velocidade final do que necessariamente um jogador que tem as outras qualidades que o atacante precisa ter. E ainda sobre novidades no Bragantino, né? O que você achou da parceria da Sorriso com o Sorriso, né? Patrocínio inusitado, não é um patrocínio da Sorriso, que é da Colgate, né? Com o clube, e sim especificamente com o jogador. E aí, Rodrigão, o que você achou dessa parceria aí com o jogador? É uma coisa meio diferente, né? Porque normalmente os patrocínios únicos são marcas, por exemplo, sei lá, marcas de material esportivo, né? Que daí o jogador fecha o contrato com essa empresa e passa a usar os equipamentos e as coisas esportivos dessa empresa. Mas uma marca que não tenha nada a ver com o futebol, eu não lembro de outro jogador que tenha um patrocínio nesse sentido, porque não é só uma propaganda, né? Sei lá, o jogador faz propaganda de tudo quanto é coisa. Mas aí, no caso, é um patrocínio que vai ficar marcado na camisa, né? E só na dele. Achei meio curioso, diferente e interessante, né? O Bragantino com umas boas ideias aí nessa semana, com o Popó aparecendo com roupa de lutador, com o DG conversando com pessoas mais interessantes ali, mais famosos. Então, acho que o Bragantino está com umas ideias interessantes nessa semana, que não teve muito jogo, mas teve bastante ideia de marketing aí. Rolou até uns kits, né, que foram enviados para alguns torcedores, enfim, camisetas essas que o Sorriso vai usar, inclusive, né, que tem lá no lugar do nome do jogador vai ter lá a logomarca da Sorriso, né, que não deixa de ser o apelido aí do jogador. Achei da hora, achei interessante, é uma parceria que envolve também o Bragantino, claro, né, porque vai estar lá estampado na camiseta, mas é exclusivamente ali para o Marcos Vinícius, né, o Sorriso, atacante de 21 anos aí do Bragantino, que
é muito mais pelo nome e pelo carisma, né, Rodrigo? Porque se a gente for pegar a expectativa da contratação dele, porque ele desenvolveu até agora, por mais que tenha mostrado hora ou outra qualidade que ele tem, até agora ele não conseguiu ter uma sequência de bons jogos, né? O sorriso existe, né? As pessoas estão felizes, mas poderiam estar mais com ele, né? Eu acho que eles esperavam mais sorrisos do que tem até agora, né? Porque eu acho que ele ainda não se adaptou tão bem, né? Ele tem a qualidade, ele tem drible, ele tem um contra um, não é um cara que, sei lá, se acovarda na frente de algum jogador, mas eu acho que ele ainda não encaixou 100% na questão de pressão, na questão de posicionamento. E ele pegou o Coelho, né, para substituir na posição e ele tava muito bem encaixado. Ele funcionava muito bem em todas as fases do jogo. Era um jogador que ajudava demais a equipe e ele não está conseguindo entregar a mesma coisa. O Elinho também não tá, mas o Elinho às vezes parece estar em melhor fase que ele. O Barbieri tem optado pelo Elinho, mas nenhum jogador ali realmente assumiu e virou super dono da posição ali. Então, ali tem uma disputa ainda de nenhum jogador ter se firmado também. O Sorriso acho que ainda tem tempo, jovem, assim como o Elinho também ainda é jovem, mas ainda não teve ninguém para assumir de verdade aquela posição. É verdade. E o Coelho que rapidamente, né? Havia até uma dúvida se a torcida do Atlético ia receber bem o Coelho, porque ele deu algumas declarações dizendo que queria permanecer aqui, enfim, acabou indo mesmo para o Atlético. Aliás, o Atlético deu vários chapéus aí no Bragantino, né? Nesses últimos tempos, né? Teve um garoto da base, tem o Vitor Roque, o Coelho, e o Coelho que rapidamente ganhou a posição, virou titular incontestável lá, né? Jogou esse último jogo contra o Estudiantes. Estudiantes que foi o primeiro colocado do grupo do Bragantino e estava aí envolvido nas quartas. E o Vélez, que foi o segundo colocado, a torcida do Braga até que foi eliminado para os caras aqui no estádio Nabi Abichedi, e estão aí na semifinal da competição, vão jogar contra o Flamengo, né? Então, para você ver que o grupo do Bragantino era forte, ou que talvez daria para o Bragantino tentar algo a mais, né? Fica aí na interpretação de cada um. Mas realmente, o Coelho, bom jogador e faz falta, né? Até porque desde então tem alternado bastante entre Elinho e Sorriso, ninguém garantiu a posição de titular. E o Vitor Roque também cairia como uma luva aqui, né? Olha o que o cara tá fazendo lá com 17 anos no Atlético Paranaense, né, Rodrigo? Cara, ele nasceu em 2005, a última vez que o Atlético chegou na final de Libertadores. E agora ele tá jogando lá no time, fazendo gol. O Bragantino tentou ele, né? Se ele tivesse vindo, ele ia ser o titular absoluto do ataque aqui. O Bragantino ia subir e evoluir muito com ele, mas, né? O Bragantino, pelo menos, dá para ver que eles estavam olhando bem para ele, né? Pelo menos isso, né? É, até mudando um pouco de assunto, depois a gente volta aí a falar do profissional, né? Respondendo as perguntas aí da galera. Mas tem pergunta. Vamos falar um pouco do feminino. Feminino que foi muito mal no Campeonato Brasileiro, né? Foi rebaixado, não fez uma campanha legal. Depois da saída da Camila Orlando, né? Chegou a Rosana Augusto e também saíram algumas jogadoras, chegaram poucas e o Bragantino não conseguiu se desenvolver na Série A e foi novamente rebaixado para a Série A2 aí do Brasileiro. E agora terminou o campeonato com uma vitória ali de honra, né? E começou o Paulista vencendo o São José fora de casa. Você acha que é um bom início? O que dá para esperar desse time feminino da Rosana Augusto? Pode ser uma recuperação no Campeonato Paulista, Rodrigo? Eu acho que pode, mas esse jogo acho que não indica tanta coisa, porque o São José também foi rebaixado, né? Então, são dois times que foram rebaixados no Brasileiro, então era um jogo, não diria mais fácil, né? Mas não era um dos mais difíceis, né? Não era um Palmeiras, Corinthians. O Santos está num momento um pouco estranho no time feminino, mas ainda tem um time forte. Então, eu acho que ainda é o momento do Bragantino tentar se firmar nessa nova fase. Foi muito mal mesmo no Brasileiro. Tudo bem, não trouxe jogadores para reforçar o elenco, como o time do Bragantino masculino profissional fez, né? Porque quando ele sobe da Série A, da Série B para a Série A, o Bragantino dá uma reformulada no elenco, porque são competições de níveis diferentes. E se na Série A e na Série B do brasileiro masculino é assim, no feminino é mais ainda. Então o Bragantino ia precisar se reforçar ainda mais. E além disso, você ainda teve uma quebra de um trabalho que era único, né? A única técnica que o Bragantino tinha até aquele momento era a Camila. Então você teve uma mudança importante e não que
a nova treinadora seja ruim, mas ela não conseguiu encaixar tão rápido. Essas duas vitórias podem ser um caminho de um novo Bragantino, que acho que teve alguns momentos que até tinha um padrão de jogo, mas acabava perdendo na qualidade individual de algumas atletas contra times mais fortes. Então, acho que agora é um momento de se reafirmar e tentar fazer um bom Campeonato Paulista, mas eu acho que a expectativa ainda é de um time que fique no meio de tabela e que não consiga competir para ficar nas fases finais ou nem disputar o título. Aí, e continuando aqui nessa questão do Bragantino em si, mas não do profissional, indo para o Sub-23, com gols de Thiaguinho e Dentinho, o Bragantino acabou vencendo, né, lá em Jarinu, Vila Nova, por 2-1. E com o resultado, o time do Fábio Matias, né, chegou aos 12 pontos, na liderança isolada aí do Grupo B do Campeonato Brasileiro, e agora vai enfrentar o Paraná nas quartas de final, avançou de fase. Classificação boa aí, Rodrigo, do Bragantino no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E já dá para trazer assim algum diagnóstico do trabalho do Fábio Matias, né, que chegou recentemente. Já há uma mudança aí nessa equipe de base do Braga? Olha, se a gente comparar com o time que jogou o Campeonato Paulista, né, é um time bem mais forte. Tudo bem que os adversários que o Bragantino enfrenta também são mais fracos, né? Acho que os adversários dos aspirantes não são tão fortes quanto os times da A2 do Paulista, mas eu acho que dá para ver uma evolução no time, tanto em ideias quanto atletas, porque tem vários atletas que não jogavam também pelo Red Bull Brasil na Série A2 e estão jogando agora, e acho que o time está entregando muito nos jogos. Teve talvez o início ali um pouco mais, ainda para entender mais o que o treinador queria, mas agora o time está entendendo bem, principalmente ofensivamente, o time produz muito. A defesa ainda está sofrendo alguns gols, acho que é natural até se acertar, mas o Fábio Matias ele é bom principalmente pelo ataque, né? Tanto que os cursos que ele deu na CBF era sobre ataque e esquemas táticos. Então ele é um técnico que consegue encontrar muito bem espaços em defesas, em times adversários, e o time do Bragantino está entendendo bem isso e está conseguindo crescer. O Bragantino pega o Paraná, acho que é favorito para passar do Paraná, e talvez seja um dos favoritos para brigar pelo título no Aspirantes, porque eu acho que tem muito time que não entra com todas as fichas no Aspirantes. O Bragantino parece que está apostando bastante para tentar fazer uma campanha interessante. Verdade, né? E o time do Bragantino, como você falou, às vezes a galera que está acompanhando nova aí não sabe, esse time sub-23 é o mesmo time que disputou como o Red Bull Brasil, né? A Série A2 Campeonato Paulista e acabou indo para A3. Foi muito mal, uma campanha péssima, né? Sob o comando do então técnico Vinícius Munhoz, que hoje está na Ferroviária que está se preparando, inclusive, para o Paulistão aí do ano que vem. Mas é isso, mudança de comando, é um time que teve algumas aquisições também, né? Contratou alguns jogadores, alguns do 20 também subiram. É um trabalho diferente que está sendo desenvolvido aí no Sub-23. Então, hoje quem manda as perguntas sou eu, daí eu passo para o Diego, e depois, se eu achar interessante, eu falo mais um pouquinho sobre ela. Franciclércio Santos, aqui no Instagram, pergunta para gente: qual é a relação de vocês com o Thiago Escuro e tem chance de rolar uma entrevista? Vocês são feras. Bom, aí, Red Bull Bragantino, se alguém estiver vendo, e aí, Thiago Escuro, bora bater um papo aí com a gente, fazer uma live, ou mesmo gravado, né, Rodrigo? A gente está aqui à disposição. Seria da hora demais conversar aí com o diretor executivo do Braga, o CEO. Acho que a gente teria bastante assunto aí para falar com ele realmente. E a relação normal, assim, eu acho que é normal, né? Relação aí de jornalistas com o dirigente do clube que a gente acompanha. Eu acho que todo dirigente ainda fica com um pouco pé atrás, né? Fica com medo de alguma coisa ou outra que a gente possa publicar, né? Mas eu acho que no final das contas é aquela relação profissional comum, né? Ele é um cara que é importante para o Bragantino e a gente tem tentar conversar com ele, tentar descobrir uma coisa ou outra que ele possa estar fazendo para a gente entender mais sobre o clube e as situações do Bragantino. Mas que seria bem legal falar com ele e com outras pessoas do clube, seria, a gente adoraria. Aliás, Uma no dia 27 agora de agosto, né, vai ser lançada a pedra fundamental lá do CT. CT que é em Atibaia, bem próximo e facilita também na questão de logística para aeroporto, São Paulo e tudo mais. Então é mais um passo. A galera sempre pergunta de CT. Não sei se vai ter alguma pergunta hoje relacionada a isso, né? Mas é um passo importante aí também o lançamento aí dessa pedra fundamental. As obras já estão em andamento
e o CT vai sair em breve aí também. A logística de todo mundo, inclusive a minha, bem mais perto. Agora, falar sobre outro assunto aqui, o Vitor Gabi Melo pergunta sobre o Popó. Ele chega para ser titular? Guilherme Santos, do Aspirantes, merece subir para o profissional? Bom, eu acho que o Guilherme merece, já falei isso aqui em outro vídeo, acabei até explicando um pouco, vejo muito potencial, particularmente gosto muito do atleta, vejo alguns atletas bons nesse 23, é o caso do Luiz Gustavo, o próprio Dentinho também é bom jogador. O Alejandro Vinegra ele tem lampejos assim, né? Mas ele não é um jogador que tem uma regularidade assim entre os jogos. Fora o Bruninho que já tá, o Nathan Camargo, o próprio Luciano que já teve aí a oportunidade também no profissional. Enfim. Agora, o Eric Popó chega para ser titular. Se ele chegasse hoje com condição de jogo, eu colocaria como titular, porque os dois centroavantes que estão disponíveis não têm entregado, né? Tanto o Gabriel Novaes quanto o Jean Hurtado. Mas tem dois ali no departamento médico atualmente que, na minha opinião, estão bem na frente dele, né? Tanto o Alejandro quanto o próprio Ítalo também. Acho que é isso. Eu concordo com o Diego, e eu acho que o Guilherme talvez demore um pouquinho mais, porque como chegou o Popó, não que ele vá para o final da fila, mas ele talvez espere um pouco mais, jogue mais esse ano e talvez o comecinho da temporada que vem ainda nos outros times, para depois subir de vez e poder jogar no principal. Mas talvez ele nem suba de vez, talvez ele suba, faça um ou outro jogo pelo profissional, volte, como, sei lá, está acontecendo com o Bruninho agora, que está jogando em 3 times, na verdade, ele não joga no profissional, né? Ele é relacionado, mas ele tá jogando no sub-23 e no sub-20 também. E é engraçado algumas situações, né? Por exemplo, do Bruninho e do Nathan Camargo. Os caras treinam a semana inteira com o profissional e final de semana, ou quando tem algum jogo durante a semana, eles jogam, né? Ou pro 20 ou pro 23. O Bragantino tem um entendimento, né? Que o ritmo dos treinos é mais, compactua mais, né? Com o nível dos atletas. Então, eles fazem esse trabalho bem integrado e é interessante, eu conversava com o Fábio Matias, ele explicou um pouco como funciona todo esse sistema, né, de integração de uma comissão técnica para outra. E o Bragantino que está com excelentes profissionais, né, tanto no 20 com o Arthur e Tiro, que realizavam um baita trabalho lá no Palmeiras, trouxe o Cris também, que já foi atleta aqui do Bragantino, tanto com o Fábio Matias no 23, no 15 também tem pessoas interessantes, o 15 que estava lá na Áustria, acabou sendo eliminado do campeonato lá da Red Bull Academy, estava inclusive no grupo da Inter de Milão, o Bragantino, e o Olympique de Mali também, o time africano, mais experiência para os garotos. Mas é isso, a base tem começado a funcionar. E acredito que com o CT e com as aquisições que o Bragantino tem feito, tem um projeto em Bragança Paulista até o 13, se eu não me engano, até o sub-13, que é uma parceria com o Ferroviários, que é um time tradicional demais aqui do futebol de base e amador aqui de Bragança Paulista, e tem feito esse trabalho de angariar os garotos de Bragança também, o que eu acho bem da hora. Então, o processo está sendo bem construído, né? E começou a se destacar mais agora em 2022. Essa é uma boa parte do que pode ser o futuro do Bragantino, com o CT também, que vai juntar tudo isso. Acho que essa é uma coisa interessante que não dá para pegar e ter a noção inteira agora, né? Porque é um negócio mais para o futuro, mas a gente vai começar a ver mais isso nos próximos anos. Agora o Vitor Gabi Melo manda outra pergunta. Ele pergunta sobre o Braga jogar numa escalação com 3 zagueiros e o Luan e o Hurtado de alas. Daria certo? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que como o São Paulo acaba jogando, né? São Paulo joga com três zagueiros e dois alas. Jogadores que têm um potencial ofensivo, como o Igor Vinícius no São Paulo, por exemplo, deixava muito a desejar lá atrás, mas é um jogador com baita potencial ofensivo. Tem dado certo, tem jogado muito. O próprio Wellington no São Paulo também funciona mais nesse sistema de três zagueiros do Reinaldo. Eu acho que os laterais do Bragantino também têm mais essa característica, né? O Luan Cândido ele é estranho, não no mau sentido, mas assim, ele não é um jogador muito agudo, se você for pensar assim, por um lateral ofensivo. Ele não é, mas ele tem características, como dissemos aqui no começo do vídeo, de um atacante, né? Então, ele acaba marcando muito gol. Mas eu acho que daria certo. No Bragantino, até porque o Braga tem bons zagueiros, né? Se você for jogar com Kevin no Mônaco, Léo Ortiz centralizado e Natan pela esquerda, é um baita trio defensivo. Só que você perde um pouco ali na reposição, né?
ficaria com o DG e com o Léo Real. Mas é uma alternativa. Eu acho que não deixaria de ser uma alternativa. Eu acho que às vezes faltam alternativas, né? Faltam variações táticas nesse time do Bragantino. Durante o jogo até acontece, hora ou outra, mas de mudar para um jogo e outro assim não acontece. O Barbieri sempre começa ali no mesmo esquema. Até você falou que o Luan Cândido não é tão agudo, porque ele gosta de receber a bola no pé, né? Ele não é o lateral que gosta de receber a bola na frente para arrancar, coisa que o Hurtado e o Ramon fazem mais, né? O Aderlan e o Luan Cândido, eles gostam mais de bola no pé, aparecem mais por dentro, e os outros dois aparecem muito mais abertos e como até flechas mesmo, assim, avançando e passando pelo lado. Acho que ele vai usar muito dificilmente os três zagueiros, por questão de sistema na hora de defender, ele prefere defender no 4-4-2, até porque é mais fácil de você pressionar a saída de bola assim, do que no, sei lá, no 5-4-1 na hora de defender. Ou mesmo se você usar um 3-4-3, você na hora de defender acaba defendendo quase sempre no 5-4-1. Eu acho que ele não gosta tanto assim, ele prefere a pressão que ele consegue fazer com 4-4-2. Só que tem uma coisa que ele tem feito em alguns jogos, principalmente no final, fez contra o Fortaleza e fez agora contra o Atlético Goianiense. Ele traz o Raul na saída de bola para ser um jogador ali pelo centro e ele apoia muito mais com os laterais dos lados. Então, se você for ver, de certa forma, ficam três com os alas, entre aspas, subindo. Então, de certa forma, é uma ideia de três zagueiros ali para você poder atacar mais. Mas não é uma coisa que ele faz tanto assim também. E que é feito no Bragantino há um bom tempo, né? Eu lembro que na Série B, em 2019, isso era feito constantemente, né? O Barreto fazia ali um terceiro zagueiro por dentro e o Liger com o Léo Ortiz abria mais até para facilitar na saída de bola. E é algo que o Barbieri também sempre fez, se a gente for pensar nesse aspecto, né? É que não é necessariamente três zagueiros, mas o volante ele acaba vindo buscar para armar a jogada, né? E quando se tem um volante da qualidade do Raul, aí dá certo, como dá certo no Bragantino. Três zagueiros mesmo, só na fase de grupos da Sul-Americana do ano passado e num período ali no Campeonato Paulista, só, porque de resto, só em momentos finais de jogos assim, que ele bota mais um zagueiro para tentar defender mais a área. E a última pergunta também é sobre zagueiro, é a pergunta do João Pedro. Ele pergunta se ele, o DG, pode ter a mesma eficiência de um zagueiro canhoto na saída de bola, na visão de jogo e etc. Então, até pode. Pessoalmente, assim, eu não vi muito o DG jogar na Série B. Acompanhei uma coisa ou outra só de jogos e também não fiquei tão focado assim no que o DG desempenhava. O Léo Ortiz, antes da saída do Fabrício Bruno, atuava pela esquerda, mesmo sendo um destro, né? E nunca dificultou, acho. Sempre jogou muita bola o Léo Ortiz, né? É que atualmente tem esse estigma, né? Do zagueiro pela esquerda para facilitar até no posicionamento de corte e do zagueiro pela direita ser destro, até para sair jogando com mais facilidade, né? Mas eu acho que pode jogar, acho que não tem que ser uma regra, né? É claro que é uma coisa que estudadamente facilita ali para o zagueiro, mas acho que às vezes dá para arriscar, sim. Dá, ele é muito novo, pode aprender a jogar ali. Ele jogou mais pelo lado direito até agora, mas pode. E a maioria dos times joga com o zagueiro destro do lado esquerdo, que a maioria dos jogadores de futebol são destros. Por isso que todo mundo quer um zagueiro canhoto, porque um zagueiro canhoto, além de ser mais raro, porque existem menos canhotos no mundo em qualquer área, e eles têm um pé mais natural para sair jogando tudo. O Bragantino ainda tem o Natan, mas a maior parte dos times às vezes nem tem laterais canhotos, laterais, quer dizer, zagueiros canhotos, porque é mais difícil você encontrar um jogador assim. No caso, eu acho que a sequência de canhotos para jogarem ali, entre aspas, é o Natan, que já é canhoto, depois acho que é o Ortiz, depois eu acho que é o Realpe, e daí talvez viesse o Kevin ou o DG para brigar por esse espaço. Acho que a sequência hoje seria essa, lá para frente eu já não sei. A gente não, é o que o Rodrigo falou, a gente não sabe em que status dentro do elenco o DG chega, né? Se ele, porque o Realpe até para o 23 já jogou, mas renovou o contrato agora recentemente até 2026. Então o clube acredita nele, né? No equatoriano. Por mais que até aqui eu não tenha visto tanta evolução assim no Léo Realpe.
mas não sei em que status que o DG chega nesse momento, né? Se já chega para jogar, para ser um substituto direto de alguém, ou se vai começar ali galgando seu espacinho. Até porque tem o House e outros jogadores que também já chegaram, né? Então tem bastante zagueiros aí para o Bragantino pensar e fazer uma lista de importâncias, aí, entre aspas, do principal, titular, o reserva do reserva, o reserva do reserva do reserva, porque tem vários. Bom, rapaziada, então é isso. Mais um giro de Pechenio, né? Hoje falamos sobre muitas coisas, né? E na semana que vem também falaremos já que o Bragantino vai jogar contra o São Paulo, domingão, lá no Morumbi. Agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a galera que fortalece o nosso trabalho. Se você quiser ser um patrocinador também, é só dar um toque pra gente, né? Tanto lá no Twitter quanto propriamente no Instagram também. Eu e o Rodrigo conversaremos, né, com vocês aí. A gente resolve da melhor forma. E é isso, rapaziada. Muito obrigado. Agradecer aqui a RV, Sistema de Seguranças, Oregon Estacionamentos também, a FATEC de Bragança Paulista, com o nosso apoiador, que é o professor Marcos Maia, e também agradecer aqui a Farma Souza. Valeu, rapaziada. Valeu, Rodrigão. Até a próxima. Valeu, domingo o jogo do Morumbi, depois tem uma sequência ali com o Ceará em casa, depois Corinthians, Palmeiras, uma sequência mais complicada aí do Bragantino jogando bastante contra os times de São Paulo aí nesse começo de turno. Então é isso, até o próximo giro. Até o próximo giro, rapaziada. Tamo junto.